Bom, eis que o nosso Deus a quem nós servimos, né? Nós servimos a esse Deus. Amém? É que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Como eu falei no começo, na abertura, eram 3 jovens. Para a gente começar a entender um pouquinho essa história deles, a gente tem que voltar lá em Daniel 1, no versículo 4 e 6, que diz assim: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos de ciência, versando no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Entre eles se achava, no versículo 6, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Para a gente começar a entender um pouquinho a história desses 3 jovens, que está lá no livro de Daniel, eles foram escolhidos pelo rei. Israel foi colocado no ano primeiro, no reino de Jeoaquim. O rei de Judá veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Ou seja, Jerusalém foi sitiada pelo rei da Babilônia, que na época era Nabucodonosor. E ele mandou escolher 3 jovens, né? Alguns jovens. Dentre eles escolheram Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Primeira coisa que a gente toma aqui é que nós somos escolhidos. Ninguém está aqui por um acaso. Deus escolheu a gente. Nós somos separados. A gente não está aqui de bobeira. A gente está aqui porque Deus escolheu a gente e Ele tem propósito na nossa vida. Lá no versículo 4, no 3º capítulo, o rei Nabucodonosor, ele faz uma estátua de ouro. E ele diz, nessa passagem, que todos têm que se prostrar a essa imagem. E quem não se prostrar, vai para a fornalha. Imagina, né? Você está num trabalho novo e o seu chefe pede para você fazer alguma coisa que é contra o que você quer, que é contra o que você vive, o que você sabe, né? Contra a tua doutrina, ou alguma coisa. É difícil, né? Imagina. Eu estava lendo e durante essa leitura eu fiquei pensando assim, o rei colocou esses 3 na frente de governos, ou seja, o rei conhecia eles, o rei confiava neles, né? Então imagina, quando eles foram chamados para servir, para se prostrar diante de uma imagem, e eles sabiam, né, como eu falei lá no começo, que era contra o que eles queriam. Muitas vezes a gente passa por isso. A gente é chamado para fazer certas coisas que a gente não quer, que a gente sabe que não é legal. Às vezes um amigo vai chegar para a gente e vai falar assim, hoje tem culto, coisa chata, no sábado culto, vamos dar uma saída, vamos para um barzinho, né? Às vezes a gente passa por isso. E a gente fica assim, o que eu faço? Eu vou, eu não vou? O que eu vou fazer da minha vida? No versículo 8, diz assim, que no mesmo instante se chegaram... Desculpa, gente. O rei mandou chamar todos os governadores, todas as pessoas importantes do reino para servir essa imagem. Só que, imagina, eles foram para lá, chegaram e não queriam se curvar. Tem sempre um na vida da gente que vai apontar. No versículo 8 diz assim, ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Imagina, eles estavam lá para fazer uma coisa que eles não queriam e tinham pessoas para apontar para eles. Já perceberam que às vezes tem gente que procura defeito em crente? Eu vejo isso demais. Ultimamente eu tenho visto muito. Gente que fica catando defeito no outro.
Às vezes dá vontade de a gente falar assim, querido, vê um espelho, você também tem defeito, todo mundo tem defeito. Não é porque eu sou crente que eu sou perfeita, até porque santidade é você buscar uma perfeição, é você buscar ser segundo o coração do Pai, o que Ele quer. Mas muitas vezes a gente não consegue. A gente é humano, mas a gente tenta buscar o máximo que pode essa santidade. E tem sempre uns que vão apontar. E lá, no meio desse povo, tinha gente apontando para eles e dizendo, eles não se prostraram. Eles não quiseram adorar a estátua que o rei fez. E aí, como é que a gente faz? É difícil a gente passar por certas situações, né? E ver as coisas acontecendo, e a gente sabe o que tem que fazer de certo e a gente não faz, né? Muitas vezes. E muitas vezes as pessoas vão ficar ali caçando coisas para te derrubar. Mas eu quero te dizer que você tem que lembrar que você tem um Deus maravilhoso, que cuida de você a todo momento. A todo momento. Lá no versículo 14, o rei questiona eles. Por que vocês não querem fazer isso? Por que vocês não podem se prostrar? É uma coisa simples, é fazer assim e pronto. É um gesto simples. Banal para muita gente aí fora. Mas para eles e para a gente não é. Muitas vezes a gente se prostra diante de tantas coisas aí fora. A gente coloca o dinheiro na frente das coisas. A gente coloca trabalho muitas vezes na frente da gente. É um simples gesto. Eu recebi esses dias um vídeo de um testemunho de uma menina que ela estava estudando mestrado. E ela estava muito cheia de trabalho. E ela tinha duas opções. Ou ela estudava para o mestrado, ou ela acordava de manhã e fazia as orações dela. E ela ficou assim, como é que eu vou fazer? Né? Porque eu tenho muita coisa para estudar. E não vai dar tempo. Ela orou, foi deitar, e no dia seguinte, ela orou, fez todas as primícias que ela queria fazer, ela fez a dedicação dela ao Senhor, depois ela foi fazer a prova e ela passou. Ela não se prostrou diante da circunstância. Ela não abaixou a cabeça para aquela coisa que estava acontecendo assim, você tem que estudar e deixar o teu Deus de lado. E às vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente deixa Deus de lado. Porque não é só abaixar a cabeça, a gente coloca muitas coisas na nossa vida antes de Deus. Deus ama a família, queridos, ama. Ama. Mas se a gente coloca a família antes de tudo e antes dele, a gente não está sendo fiel com ele. A gente está deixando de lado essa fidelidade. Não são nas grandes coisas, são nas pequenas coisas é que Deus prova a fidelidade da gente. Ele não. Às vezes a gente pensa, né, nos pecados maiores, mas às vezes a gente faz um pecadinho tão pequenininho que aquele pecadinho quebra a aliança que a gente tinha com ele. Mas o bom disso tudo é que a gente lembra que ele é fiel. A palavra dele fala assim: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Mesmo sabendo que a gente é infiel, que a gente muitas vezes pisa na bola com ele, ele é tão fiel conosco, a ponto de continuar fazendo o trabalho, a ponto de continuar fazendo tudo aquilo que ele quer na nossa vida. Glória a Deus. No versículo 15, diz assim: agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cifra, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados no fogo da fornalha ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Engraçado que Nabucodonosor conhecia eles, mas ele não conhecia esse Deus que eles serviam. E ele falou: quem é que vai salvar vocês dessa fornalha? Quem é que vai tirar vocês das minhas mãos? Esse Deus? Será que nós estamos dando bom testemunho aí fora para os nossos amigos? Porque
Porque muitas vezes eles olham para a gente e falam assim, ela é crente. Mas não conhecem e nem querem conhecer o Deus que a gente serve, porque às vezes a gente não está sendo uma carta lida por Deus, lida por eles. Muitas vezes a gente faz isso. E eu me peguei fazendo várias vezes isso. Eu estou fazendo coisa errada. Eu não estou mantendo uma carta bonita e limpa para o outro ler. Nabucodonosor, ele não conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia os 3 meninos que trabalhavam para ele na província. O versículo-chave, que é o tema desse culto, é quando eles viram para o rei e falam assim, independente do que for acontecer, a gente não vai se prostrar. Independente do que acontecer com a gente, se a gente tiver que ir para a fornalha, a gente vai, se a gente tiver que morrer, a gente vai, mas a gente não vai se prostrar. Sabe o que a gente tem que entender, queridos? É que independente do que acontecer com a nossa vida, a gente não pode quebrar a aliança que tem com Deus, quebrar a fidelidade que Ele tem com a gente. Eu sei que não é fácil, não, porque a todo momento, eu já digo que nem bandeja de prata, não. Satanás vem com uma bandeja de ouro para a gente. Ele vem com coisas sutis e a gente acha que não tem nada a ver. Mas eles não se prostraram. Eles não deixaram de servir ao Deus. Eles sempre lembraram que estava lá em Gênesis, quando o Senhor deu a tábua para Moisés com os mandamentos. Não adorarás outros deuses. Jesus, quando foi tentado no deserto, Satanás também falou para ele. O que ele disse? Não, a palavra também está dizendo, não adorarás outros deuses. Ele foi fiel. E muitas vezes a gente escorrega, né, por coisas tão bobas, coisas banais, coisas tão medíocres, que a gente fica assim, poxa, fiz uma coisa tão boba. Mas eu amo esse Deus que a cada momento ele lembra assim, eu estou contigo, você não está sozinho. Esse Deus que fala, você vai entrar na fornalha, mas você vai sair porque eu vou te tirar de lá. Eu não vou deixar você sozinho. Eu jamais vou te deixar sozinho. Porque ainda que o teu pai e tua mãe possam te deixar, eu jamais vou te abandonar. Esse é o Deus que a gente serve, esse é o Deus que eles serviam. Eles tinham isso no coração. A palavra estava no coração deles. A palavra não estava só no papel. E a gente, às vezes, a gente fica se questionando, será, Deus? Será que vai me livrar? Eu estou passando por tanta situação. As coisas estão complicadas, entrei na fornalha e agora? Querido, está passando por prova? Vai dando glória a Deus porque Ele está do teu lado. Ele não vai te deixar sozinho. Jamais vai te deixar sozinho. Jamais, jamais, jamais. Ai, aleluia, aleluia. E o que eu achei muito interessante, que eu fiquei lendo, eu falei assim, meu Deus, cada hora que passa o Senhor revela uma coisa. Quando a gente é fiel com Ele, Ele é fiel com a gente. Ele é fiel, Ele tirou esses meninos da fornalha, e a palavra fala que nem cheiro de fogo, de queimado, e nem o cabelo deles. Você tem noção do que é isso? Para pensar na tua vida, quantas vezes você entrou em furada e você saiu dela? Quantas vezes você entrou na fornalha? A pastora Mônica disse que quando a gente prega, a gente passa, o Senhor prova a gente, né? Eu falei, Senhor, hoje eu estou na fornalha, então glória a Deus. É isso aí. É para fazer, é para acontecer, é para a glória dele aparecer. A gente entra na fornalha, mas ele tira a gente. Mas quando a gente é fiel, eles tomaram uma posição. Será que a gente está tomando a posição certa diante das dificuldades? Será que a gente está tomando a posição de servo, de dizer assim, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio. Eu falei para vocês, eu fiquei ano passado quase 1 ano em casa. Eu falava assim, Senhor, eu confio em Ti. Eu mandava currículo dia e noite. Eu confio em Ti. Eu confio que eu vou sair dessa. Eu confio que tudo que eu perdi o Senhor vai me dar. Eu confio. Eu falava, eu vou. Eu buscava Deus. Eu falava, eu só quero uma coisa, eu só quero Deus. O resto é resto. É o que eu falei aqui na quarta-feira. Quando a gente aprende a buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, todas as demais coisas são atribuídas, querido. Tudo, tudo. É impressionante. Parece que é bobeira, parece que é abobrinha, mas é verdade.
e Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam disso. Porque eles falaram, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu não vou me prostrar. Assim que a gente tem que ser. A gente tem que parar, a gente tem que sair dessa coisa de achar, será? Não sei. Não, Deus está contigo. Ele está comigo a todo momento. Quando eu acordo, quando eu vou dormir, quando eu vou tomar banho, quando eu vou comer, Ele está comigo, Ele está contigo. A gente tem que parar de ser esse crente que muitas vezes questiona Deus. Muitas vezes eu me peguei assim, será? Não. Ele faz. E olha que legal aqui, que bacana que o rei falou quando ele viu que tinha um quarto homem na fornalha e livrou esses meninos. O rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses. Ele não conhecia o Deus deles, mas Deus estava ali com eles. Eu fico tentando imaginar a cara dele quando os meninos saíram ilesos. A gente sai ileso da fornalha. Não é fácil, não, a gente passar por ela. É complicado. Mas quando você tem fidelidade, quando você está ali, junto com teu Deus, buscando a todo momento, orando, fazendo jejum e dizendo, meu Deus, me ajuda, porque eu sei que tu está contigo, Ele é fiel com você. Ele é muito fiel contigo. Nesse culto de hoje, é engraçado, como eu falei para vocês, quando esse tema chegou para mim, e eu senti assim, você vai pregar. Eu falava, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Eu tenho vergonha. Mas demorou o quê? 6 meses, mais ou menos, para Deus me preparar. Às vezes a gente entra na fornalha porque Ele quer preparar a gente. Às vezes Ele quer colocar a gente na fornalha para Ele falar assim, agora eu vou te moldar. Lembra de Jeremias, quando ele coloca o vaso lá no forno e ele leva, o Senhor leva Jeremias para mostrar assim para ele, olha como é que faz o vaso. Depois você vai no forno, às vezes o vaso vai trincar e a gente volta e faz tudo de novo. É assim que Deus quer fazer com a gente. Não é fácil, como eu falei, mas tendo a certeza que Ele está contigo. E a gente sabe disso. É a melhor coisa que tem. É como a música fala, a tua graça me basta. É viver a tua graça me basta. Esses meninos, eles viveram a graça de Deus. Se a gente morrer, glória. Se a gente viver, glória. E eles viveram para a honra e glória do Senhor. Quero te convidar a ficar de pé. Convidar a ficar de pé, abaixar sua cabeça. Porque eu quero fazer uma oração para a gente poder, cada dia mais, manter essa fidelidade com Deus. Cada dia mais. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, eu sei que Tu quer nos levar a um nível maior de intimidade. Eu sei que o Senhor está trabalhando na vida de cada um aqui, que cada um aqui está passando por uma situação, Senhor. Eu não sei qual é a situação deles, eu sei qual é a minha, mas eu sei que Tu és fiel, Senhor. Tu vem transformar as nossas vidas, Senhor. Deus, eu Te louvo, eu Te adoro, eu agradeço cada vez mais, Senhor, a Tua presença na minha vida. Ah, meu Deus, como é bom estar na Tua casa. Como é bom ouvir a Tua palavra, como é bom ler, Senhor, e saber que 3 jovens não se prostraram diante de outros deuses, assim como nós não vamos fazer. Cada vez que a gente passar por uma situação de fornalha, Senhor, faz a gente lembrar dessa palavra, faz a gente lembrar desses 3 que não se prostraram, que eles foram fiéis contigo até o final. Faz a gente lembrar que em todo momento Tu estás conosco. Ah, meu Deus, muito obrigada. Eu Te agradeço por cada um que está aqui, Senhor. Não adianta a gente querer uma igreja cheia de pessoas que não querem Te ouvir. Mas eu sei que os que estão aqui, Senhor, estão ouvindo e vão levar alguma coisa para casa. Nem que seja um questionamento para chegar depois e conversar contigo, Pai.
Oh, meu Deus, muito, muito, muito obrigada. Toma cada um aqui nas tuas mãos. Faz a tua grande obra na vida de cada um. Porque a tua palavra fala que tu és fiel, Senhor. Tu és fiel para cumprir as promessas. Tu és fiel, Senhor, para terminar a obra que começou aqui na vida de cada um. Como eu falei no começo, Senhor, cada um aqui é separado por Ti. Cada um aqui é escolhido por Ti, Senhor. Tu conhece cada um aqui desde o ventre da mãe. Ah, meu Deus, muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos que Tu tens derramado, pelos anjos que andam nesse lugar, pelas transformações que Tu tens feito, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da minha igreja, Senhor. Toma os meus pastores em Tuas mãos. Faz uma obra na vida deles. Ah, meu Deus, muito obrigada por tudo, 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 tudo. Faz algo novo. Senhor, aviva essa aliança que temos contigo. Não deixa, Senhor, essa aliança quebrar. Não deixa, Senhor. Não deixa que nada de mal aconteça, Senhor, que faça a gente nos afastar de Ti, Senhor. Não faça que nada aconteça. Querido, eu quero te dizer que não importa qual a fornalha que você está, o momento que você está passando, Deus manda te dizer que Ele está com você. Você não está só. Busca mais ao teu Deus. Entre em comunhão com Ele. Ele quer ouvir tua voz durante a madrugada. Ele não quer te ouvir só durante o dia, não. Ele quer ouvir tua voz de madrugada. Ele quer ver a tua posição diante das coisas que estão acontecendo. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Abre os teus ouvidos e os teus olhos para Ele. Porque Ele quer falar contigo. Não se questiona, não. Não fica questionando Deus assim toda hora. E será que vai? Será que não vai? Conversa com teu Deus, porque Ele está te esperando de braços abertos. Ele está te esperando para te tirar da fornalha. Para chegar o momento certo de você sair, para que a glória dEle resplandeça na tua vida. Para que todos vejam o Deus que você serve. Que o Deus que você serve, Ele faz maravilhas. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus, transforma-nos, Senhor, a cada momento. E faz algo novo, Pai. Faz algo novo, Senhor, na Tua igreja. Faz algo novo, Senhor, na família dos meus irmãos. Oh, Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.